Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal. Hoje a gente está começando um pouco atrasado, peço desculpas. Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Juliana Thomas, seja muito bem-vindo. Esse é um canal que ele trabalha a vida sistemicamente, como um todo. Aqui falamos sobre relacionamentos, sobre família, saúde, sobre profissão, sobre a parte financeira. Falamos sobre música, sim, a gente tem live de música também, porque nós somos seres sistêmicos e nós trabalhamos todas essas áreas da vida. Então, se está chegando agora no canal, muito bem-vindo. Antes de eu chamar minha convidada super especial, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. Nós chegamos a 500 inscritos, acho que está em 509 agora. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu sou muito grata a todos vocês, a cada um de vocês que está acompanhando o canal, curtindo os vídeos, participando, comentando e acreditando nesse canal. Graças a vocês que eu estou aqui. Então, muito obrigada. Só essa gratidão que eu tenho para fazer a vocês no dia de hoje, para a gente começar essa live. E o assunto, ele tem muito a ver com essa gratidão. Totalmente a ver. Esse processo que para muitas pessoas é muito doloroso, para outras pessoas é muito libertador. É um assunto muito sério. E para falar sobre esse assunto, eu trago uma pessoa que passou por esse problema, por esse processo, eu não diria um problema, né? Porque tudo tem aprendizado. E para falar sobre esse assunto, com toda a sua experiência e realmente presença nesse processo, que eu trago a minha amigona, terapeuta holística, Juju Ishihara. Oi, Juju, bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite a todos, todas. Estamos aí, vou relatar, compartilhar a minha experiência, né? Algumas pessoas ainda também não gostam muito de falar sobre isso, porque é um tabu, né? Muito grande. Sim. Apesar que é um fato, já estamos no século XXI, mas é um tabu ainda, o mito da mulher separada, né? Sim. Juju, e antes de tu começar, fala um pouco do teu trabalho. A Juju, ela mora em Belo Horizonte, ela é mineira. Belzonte. Ela trabalha... Costa Grande. Isso, pãozinho de queijo, cafezinho. Doce de leite. Boa. Ju, fala um pouco do teu trabalho, para as pessoas já saberem quem é de Belo Horizonte, que vai chegar depois dessa live. Tu atende presencial ou também algo online? Sim, eu atendo presencial. Ultimamente eu tenho trabalhado mais com massagens terapêuticas, né? Shiatsu, tuiná, até massagens estéticas, modeladora, drenagem. E legal. À distância eu faço reiki presencial também, né? Mas Theta Healing presencial também e online. E o que pode ser só online é mesa radiônica, que eu faço a mesa multidimensional do Merkaba Divino. Então, dá uma abertura de caminhos, assim, é muito bom. Legal, legal. Show de bola. E, bom, Ju, na realidade foi a Ju que deu a ideia da live, porque acho que isso é um assunto muito delicado, como ela disse. Eu tava meio sem assunto. Eu falei, Ju, vamos falar sobre algo interessante e tal, o que tu sugere? E ela mesma disse, vamos falar sobre a separação, porque eu acabei de passar por isso. Então, foi ela que deu a ideia, ela tem total liberdade para falar os detalhes e tal, de como que foi isso, porque talvez alguém de vocês que esteja chegando depois, ou talvez que esteja na live, possa agregar algo à vida de vocês. Então, a Ju vai trazer um pouco de como foi esse processo de separação dela, e depois a gente vem com alguns planos de ação, a gente entra, vocês também, por favor, compartilhem com a gente, se alguém de vocês passou por isso, como que foi, porque cada pessoa tem um despertar diferente, nós somos seres humanos únicos, e não existe uma receita de bolo, né, Ju? O que tu passou é diferente do que eu passei, é diferente do que outra pessoa talvez esteja passando. E o intuito da live é trazer isso como um exemplo, para que talvez a pessoa fale, opa, caiu uma ficha para mim, talvez isso seja interessante para mim, talvez eu tenha passado pelo mesmo processo da Juju, e isso talvez que ela fez, talvez me ajude também.
ou tu tenha algum lampejo de ideia que tu possa criar algo de decisão para a tua própria vida. Uhum, Né, exatamente. Ju? Então, primeiramente, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por ter feito essa capa linda da live. Foi a Juju que fez a capa. Eu estava na rua correndo, eu, Ju, faz a capa para nós. Ficou linda, muito obrigada. Foi feito com muito amor e carinho, eu tenho certeza. E obrigada por ter aceitado o convite. Então, obrigada. como que foi esse teu processo, esse começo, esse despertar? Assim, quando que tu decidiu que realmente tu precisava te separar? Ó, eu já tenho um histórico, né, da família, que eu já venho de uma família de pais separados, né? Só que para a minha geração, né, a nossa geração assim, dos 40, que quando eles se separaram, eu tinha apenas 13 anos. Então foi assim, era final da década de 80, né? De 80 para 90, por aí. Aí, assim, já tinha entrado no 90. A gente já está em 2020, né? Então muita coisa já mudou. 21. 21. Para mim foi muito difícil na época, para mim e para o meu irmão do meio. O meu irmão, eu tenho um irmão temporão, na época ele tinha 3 anos, para ele acho que foi muito mais fácil de aceitar, porque até aquela nossa época, né, década de 90, era pouco, tinha pouca separação. Então, assim, eu falo aqui que o meu bairro aqui parece uma cidade do interior, né? Pelo menos parecia. Como eu voltei para o bairro aqui, eu estou vendo como é que estão as coisas aqui, né? Mas antigamente era assim. Então, além de ter sido um processo difícil, eu percebi que a minha mãe ela sofreu muito preconceito, né? Por ser uma mulher separada. E, infelizmente, a relação dos meus pais já estava desgastada, né? E meu pai encontrou outra pessoa, né? Então, assim, mesmo a minha mãe ter sido a ótima esposa, né? Foi a mãe e tal. Então era uma coisa assim muito estranha. Pessoas que eram amigas, que viviam aqui dentro da minha casa, se afastaram, né? Tinha gente até que não cumprimentava a minha mãe na rua, eu percebia, mesmo com a minha idade eu percebia. Por isso que eu digo que criança e adolescente, eles percebem e entendem tudo, né? E a minha mãe também foi mostrando, né, algumas evidências de alguns sinais, conversava com a gente de que ela ia se separar. E depois, ao longo da vida, eu fui tendo amizade também com outras mulheres que se separaram. Então, muitas mulheres, às vezes, elas estão começando a decolar na carreira, né? A minha mãe estava assim na época que ela casou, e muitas mulheres abrem mão da carreira profissional para cuidar da família, dos filhos, né? Se eu fosse mãe, eu entenderia isso, porque eu ia querer ser uma mãe leoa, coruja, né? Eu não ia querer deixar meus filhos assim na responsabilidade de qualquer pessoa, né? Nem que seja parente mais próximo. Então, provavelmente eu deixaria a vida profissional em segunda mão para cuidar da família também, né? Só que porém, depois que a mulher tem todo esse histórico, que eu já percebi, né? Não só assim, isso daí é generalizado, tá, gente? Vocês depois observando, vocês vão ver, porque eu conheço muitas mulheres, tenho amigas de várias idades, né? Sempre eu sou uma pessoa velha, assim, por assim dizer. Com 20 anos eu tinha amizade com gente de 60 anos, entendeu? 50, 60 anos. Então, assim, muito da minha bagagem são de conversas que as pessoas até conversavam comigo, né? Como aquela forma de cuidado, de carinho, né? Tipo assim, olha, menina, olha a minha história para você não fazer a mesma coisa. E às vezes eu converso com algumas meninas desse jeito, né? No meu processo mesmo, eu tinha umas pessoas bem próximas a mim, com pré-adolescente, né? E a gente vê que a configuração das famílias, o nível de informação hoje em dia também está muito mais aberto. Eu particularmente, eu aprovo esse tipo de educação familiar, né? Porque se você não mostra para os seus filhos o que tem lá fora no mundo, a informação vai chegar até eles e você não vai saber como essa informação vai chegar, né?
Então, é melhor que você forneça a informação para eles, né? Eduque os filhos, do que eles sejam educados lá pelo mundo lá fora, que você não sabe como é que vai acontecer. Pode ser a duras penas, pode ser que a pessoa se perca, né? E, Sim. enfim, chegam informações erradas, né? Infelizmente, tem malícia demais aí no mundo. Então, assim, voltando aqui à história aqui, da minha família, para o meu irmão mais novo foi muito mais fácil, né? Aceitar a separação. Depois, tanto a minha mãe quanto meu pai encontraram outras pessoas, né? E aí, para mim, foi mais fácil aceitar depois que eu vi que esses relacionamentos estavam fazendo bem para cada um deles, né? Porque eu também notava que o casamento não estava legal, né? A gente nota quando eles estão bem, quando eles não estão. É muito triste, é muito chato você ver o casal brigando, né? E como eu continuo trabalhando com famílias, né? Isso daí também, amigas, amigos meus que trabalham com famílias, até educador infantil, você acredita? Recreador infantil de festa. Você percebe que aquela família está entrosada ou não está. E é muito, muito triste, né? Você perceber isso. E a criança, lógico que ela percebe. O pessoal acha que a criança não percebe, ela percebe, entende tudo, né? Eu tenho relatos aqui que eu já ouvi inclusive de violência doméstica, né? Violência contra a mulher, que a criança pequena percebeu, registrou, né, no HD, e por isso que para eles também, para essa geração aqui, é mais fácil entender uma separação. Bom, então, assim, o meu processo primeiro, né, os primeiros contatos que eu tive com a separação foram esses, né, e depois eu percebi, conheci pessoas com vários tipos de separação, né, tem desde o casal que separa numa boa, que é casado no papel, separa numa boa, mas por algum Sim. motivo não podem se separar, ou limitação financeira, ou eles não querem ficar mexendo com papelada de divórcio, entendeu? Às vezes continuam morando na mesma casa, dormem em quartos separados, né? Ou às vezes se mudam, né? Um dos dois se muda, mas continua casado no papel, né? Só não tem mais aquela vida, só tem casada só no status civil. Sim. Esses daí é os mais tranquilos que tem. Até aquela pessoa que tem que realmente apelar para a separação e pedir, como é que eu esqueci o nome? A distância? Tem que ter uma distância Ah, não lembro o nome. judicial. Tem ordem judicial de distância, tá dentro da Maria da Penha aí. De Ah, distância, ou até para a pessoa não entrar na sua casa, porque já é tragicômico, gente. Eu não sei o que passa na cabeça da outra pessoa. Já uma vez eu estava participando de um processo seletivo e a moça disse que o ex-marido dela queimou todos os documentos dela para que ela não arranjasse emprego. Queimou. Ela não tinha mais documentos. Então ela estava toda preocupada, né? Porque o processo seletivo corria e ela falou: olha, eu não tenho documentos, meu marido queimou tudo para eu não poder trabalhar. Então, infelizmente, é uma coisa ainda que está dentro da violência contra a mulher, né? E que acontece, né? Tanto que essa lei Maria da Penha, eu fui dar uma lida sobre isso, né? O Brasil, infelizmente, é um dos países ainda que tem uma cultura de achar que a mulher tem que servir, a mulher é propriedade do marido, entendeu? Eu não sei, um bicho de estimação, uma empregada, não sei o que é isso, né? Mas infelizmente tem essas coisas aí. E o tipo de violência vão desde violência sutis, né, psicológica, abuso mental, psicológico, até a violência física mesmo, e hoje em dia que está sendo reconhecido, né, o feminicídio. Então, assim, infelizmente, a gente tem que entrar num processo de acordar, né, que eu acho que, no meu caso, foi mais difícil acordar para ver que era hora de sair fora mesmo, né, antes que
que as coisas ficassem piores entre um e outro, né? Também é muito chato você separar de uma pessoa e ter que separar brigada, né? Brigar e ficar aquela coisa chata, né? Porque eu fico pensando assim, num dia as pessoas estão jurando amor, né? Ai, é lógico que você entra num casamento, você não entra numa aposta, né? Você quer, o objetivo é você continuar ao lado daquela pessoa o resto da vida, né? Mas, infelizmente, é como diz o ditado aí, quer saber se a pessoa é legal? Vai morar com ele e com ela, né? Até a amizade, né? Eu não sei, eu conheço um Sim. bocado de amizade aí, eu tenho umas amizades também, minhas, que não deram certo porque eu fui morar com as pessoas, e aí que eu vi que não dava certo para nem morar com aquela pessoa, entendeu? Agora imagina Dizem, casar. sim, dizem que é 15 dias, né? Tu sai para uma viagem com os amigos, ou sei lá, namorado, depois de 15 dias a pessoa não consegue mais fingir. Aí Isso. ela, até 15 dias ela consegue manter aquele padrão ali de perfil criado, talvez. E aí depois de 15 dias a pessoa não consegue, então ela começa a se mostrar. Então tem que ficar no Ah, mínimo é? 15 dias. Olha, esse eu não sabia, não. É. Eu sei, assim, que a paixão, né? Aquela paixão, assim, que eles falam que é igual o estouro da boiada, né? Aquela coisa que você vê a pessoa se aí isso daí eu sei que dura 2 anos, né? Ah, sim. Aí depois ou você enrola ou vira amor, né? E aí depois o fogo da paixão é você que vai, as duas partes, né? Lógico, né? Que tem que controlar aí para manter o fogo, a chama acesa, né? Uhum. Mas é bom saber essas coisas aí, ó. Mais É. informação aí pro HD. Próxima vez, 15 dias de viagem. Ah, é. Ininterrupta, aí tu já vai aprendendo. Isso serve Isso. para amigos e para relacionamentos amorosos. Juju, eu só vou cumprimentar as nossas queridas convidadas aqui, a gente já continua, pode ser? Assim, pode. Que eu nem cumprimentei, eu só cumprimentei a todos, mas aí as meninas estão falando aqui, a gente já engatou e já. Uhum. Oi, Hilda, bem-vinda, boa noite. Bem-vinda, tio Paulo. Oi, mãe, oi, pai, bem-vindos, boa noite. Olá, minhas queridas, diz a mãe. Oi, Rosana, bem-vinda, boa noite. A sogrona gatona. Elas estão se cumprimentando. A Hilda falou que estava falhando. Tá falhando para vocês? Que a gente está falando aqui, não sei se está falando. É. Quando tá ouvindo a metade. Agora normalizou. Só digam se tá. Porque às vezes é o computador de uma pessoa que está dando interferência. Só digam pra gente se tá legal o som e a imagem. Se normalizou. Obrigada, Hilda. Essas meninas falam alguma coisa. Ju, no coaching, é que é diferente um pouco talvez da terapia. No coaching, Uhum. normalmente é trabalhado, é aquela coisa, as respostas estão dentro de ti, né? Já dizia o gurizinho que foi pedir cola pro coach, o coach falou isso para ele. A resposta está dentro de você. Eu adoro esse meme, é muito engraçado. E normalmente cada pessoa tem um despertar, igual tu falou, né? Uhum. Como que foi para ti, no caso, depois de ter passado por todo esse de ver o relacionamento dos teus pais, né, acabando por um motivo que ficou bom para os dois, né? Tu via a tristeza, então automaticamente tu achou melhor até que eles separassem, né? Que eles fossem felizes separadamente. Uhum. Quando tu teve o teu relacionamento, como que foi esse clique? Por exemplo, tu percebeu que tinha alguma coisa errada e tal, quando que foi, qual que foi o limite? Porque normalmente as mudanças elas acontecem ou por consciência, que seria extraordinário, mas normalmente envolve medo, dor e ou constrangimento. Uhum. Isso todas as mudanças da nossa vida, uma dor muito forte, um medo muito forte ou um constrangimento muito forte. Tu teve algum desses no término do teu relacionamento? Hum. Eu acho que eu tive mais foi medo. Medo de começar tudo de novo, do zero. Porque no meu caso, foi eu que pedi para sair, entendeu? Uhum. Então, assim, a minha situação
que eu, assim, né, eu sempre gostei de ser CLT, então, desempregada, sem uma vida profissional e financeira estabilizada, mas eu não estava aguentando mais. Então, assim, eu vou até expor para vocês, né, porque isso daí é mais difícil, né, Ju? O pessoal às vezes não quer se expor, é meio delicado mesmo, porque eu também não quero expor a outra pessoa, né? Ah, sim. É, é, mas assim, foi um processo bem longo, porque eu já comecei a perceber, olha, provavelmente umas 2 vezes eu quis separar de verdade. Quando no começo, né, porque eu casei em 2014. Então aí no começo, quando eu fui tirar minhas primeiras férias, né? Porque eu casei e eu estava no voo, tinha voltado para o voo, né? E aí ele estava acostumado a ficar sozinho em casa, né? E a pessoa é muito sistemático, muito metódico. Então, nas minhas férias, parecia que eu estava incomodando ele, porque era mais uma pessoa na casa, né? E a casa era só Ah, dele até então. sim. Então, assim, aí eu já fiquei assim, eu falei assim, eu acho que isso não vai dar certo, porque a gente estava tendo muito atrito, né? Só que eu sou uma pessoa assim muito paciente, muito paciente. Eu acho assim que as pessoas não são descartáveis, né? Para eu, antes de eu chegar nisso tudo aí da separação, para eu me decidir por que que eu resolvi me casar com uma pessoa, né? Eu já tinha vivido outras experiências, né? Então, eu não sou aquela pessoa que eu vou para a separação e vou para o oba-oba, porque o meu oba-oba foi antes de casar, né? E por isso que é por isso que eu falei assim, não, agora eu tô pronta para casar, porque eu vivi o oba-oba, foi até vivi o limite que dava para mim, né? Porque cada um Uhum. é de um jeito, tem gente que fica eternamente aí no oba-oba. Tem gente que não quer nem ver, né? Não quer saber de oba-oba. Então eu É. experimentei o oba-oba, vi que não era para mim. Eu falei assim, aí achei uma pessoa legal, né? Que aí você vê assim, acho que eu quero passar o resto dos meus dias com essa pessoa. Só que você não conhece a pessoa. Mesmo que você conviva com ela há 20 anos, você nunca vai conhecer aquela pessoa integralmente, né? Nós somos seres humanos e nós somos assim, a gente muda, né? A gente muda. Sim. Tem facetas que a gente realmente não consegue esconder, ou coisas também que a gente não consegue mudar, além das expectativas que é impossível você não ter expectativas, né? Então, mesmo eu tendo toda essa consciência, né, de que, por exemplo, né, casa todo mundo bonitinho, magrinho, né, com cabelo, aí depois vai engordando, né, vai perdendo cabelo, a educação vai ficando desleixado, vai acabando a educação, vai acabando a vaidade, né, aquilo tudo Uhum. lá, começa a andar de camiseta o tempo todo, né, Camiseta de, como é que é, de partido político que tu fala? isso, o salto alto, o salto vai diminuindo até virar tênis, né, a calcinha era calcinha fio dental, vai virando caleçon, né? É desse jeito, né? Casamento para todo mundo, né? Ai, ai, sem contar outras coisas lá. Faz número 1, número 2, porta aberta, na presença do outro e etc. Então, assim, eu já tinha todo esse nível de consciência, né? E eu respirava fundo e conversava com ele, e eu aconselhava ele a conversar com outras pessoas também. Aí os dois davam aquela respirada, né? Graças a Deus é uma pessoa que não gosta de DR, que eu tenho pavor de DR, eu não tenho paciência para isso. Sim. E também não gostava de discussão, muito uma pessoa discreta, né? Então também eu não gosto de barraco e não gosto de DR. Então, graças a Deus, isso daí também combinava até nesse ponto, né? Uhum. E aí, quando a gente ficava assim, dando um tempo um do outro durante mais ou menos 3 dias, 5 dias para pensar, e foi assim. E a segunda vez
quis separar mesmo, aí já foi no final de 2017. Eu tinha feito uma viagem com ele e, assim, foi insuportável. Só que eu já percebia, né, que ele sempre foi assim. Só que o meu copo d'água, como se diz, já estava ficando cheio e já estava começando a transbordar, né? Uhum. Então eu já estava pensando assim, gente, será que eu quero ficar do lado dessa pessoa o resto da vida? E com o tempo ele vai piorar, porque se ele é assim agora, imagina ele daqui uns 10, 20 anos. Provavelmente vai estar pior. Então, assim, eu cheguei ao cúmulo, assim, a gente tinha feito uma viagem no Natal, eu passei o ano novo longe dele, porque eu não estava suportando, né? E aí tá, aí foi aquela respirada de novo, conversamos, sentando, conversamos e tal. E aí fui levando com a barriga, né? Depois a gente vai levando com a barriga, e como eu estudo, tem uns estudos espiritualistas também, os estudos falavam, não, aguenta mais um pouquinho, né? Tem história tal e tal e tal, fulano tal, 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 e no final deu certo, e aí você realmente quer que as coisas deem certo, né? E aí, mas eu comecei a perceber que eu estava tentando fazer dar certo, e o outro lado não estava se esforçando muito, né? E o pior de tudo, que a minha ficha caiu depois, né? O download, é que eu percebi que a pessoa, assim, tinha uns traços de narcisismo, né? Eu busquei ajuda também, tá, gente? Não foi coisa assim, viagem da minha cabeça. Era até uma coisa que me irritava quando ele ficava falando que eu viajava na maionese, né? Porque aquilo me agredia. Né? A mesma coisa de falar que você é louca, né? Que você está viajando na maionese é a mesma coisa, só mudam as palavras. Mas isso daí agride profundamente a pessoa, é uma forma de violência, né? Então, assim, eu sou uma pessoa naturalmente extremamente criativa, né? A Ju elogiou eu que fiz a thumb hoje, né? Eu sempre mexi com Sim. essa parte aí de arte, de design, arte final, essas coisas. E, né, por exemplo, eu faço os orgonites, né? Agora eu estou no fazia, porque até isso a pessoa cortou minha criatividade, né? Além das coisas aqui que a gente já falou, né, Ju? Também dessa parte, esse lado meu terapêutico aí que eu tenho consciência de que um casal, quando está sintonizado, o lado criativo dos dois, né? Aflora, né? A prosperidade também aflora, porque os dois estão sintonizados. Então, um incentiva o outro, e é mais do que incentivo, é energia, né? Também é energia. Total. É, se você tá com outra pessoa que não tá torcendo para você, ou então a energia dela não sei para onde que estava, né? E é muito difícil, né? Então a minha criatividade ela foi secando, né? E até o ponto, o alerta, o sinal vermelho, né? A sirene ligada assim para mim, como eu sou terapeuta e trabalho muitas questões do corpo, né? Não só as energéticas, porque tudo primeiro, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente pensa numa comida que você gosta bastante primeiro. Vamos fazer isso, um pequeno exercício aqui. Pensa na comida que você gosta bastante. Ou numa bebida, né? Aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Aí você percebe que o seu corpo vai mudando. Ou você saliva, né? E tal. Então as coisas primeiro acontecem no mental e depois vai refletindo no corpo. Isso daí é um ótimo exemplo, né? Uhum. E como eu sou terapeuta homeopata também, e na homeopatia a gente estuda muitas coisas, a gente estuda um lado assim da psique, mas ligado ao medicamento. A gente não faz aquele estudo como o pessoal da psicologia, psicanálise. Cada medicamento ele tem uma personalidade. Então a gente compara a personalidade da pessoa com os medicamentos para indicar o melhor medicamento. Por isso que tem um estudo e por isso que leva um tempo, né? E eu sei que quando as coisas começam a se manifestar na pele e nos cabelos, né? Queda de cabelo,
problemas na pele, erupção, alergia, é porque você está no alerta vermelho. A sua sirene está ligadona, né? Então, assim, antes você ter um problema interno, né, intestinal, agudo, do que você perder cabelo porque o cabelo, às vezes, dependendo da situação, não volta, não nasce mais, né? E a pele é muito chato fazer tratamento de pele, porque é uma coisa muito demorada. Então, a pele também tem a ver com os limites do corpo, e o meu alerta vermelho foi isso. Toda vez que eu ficava irritada, que eu tinha um atrito com ele, eu ficava com alergia, né? E o meu cabelo, até falei com a Ju aqui, que o meu cabelo, eu tinha um cabelão, olha o meu cabelo como é que tá. Dizer que eu tive que cortar, e o meu cabelo caiu, é porque ele nasceu de novo, que eu uso homeopatia, mas ele tá aqui, ó. Entendeu? Então, aí eu comecei a ver, eu mesma, terapeuta, percebendo, né, os sinais que o corpo estava me mandando, e isso daí foi mais difícil de perceber, porque é igual aquela história do sapo dentro da panela de água quente. Você coloca um sapo lá na água fria, né? Aí ele tá, aqui tem água, tá gostoso, vou ficar aqui. Aí você põe a panela no fogo e a água vai esquentando. Aí ele fica pensando assim, não, tô aqui na panela, tá gostoso. Tá quentinho, né? Mas eu vou ficar aqui, porque eu já acostumei a ficar aqui. Para que eu vou procurar outra poça? Vou ficar nessa panela aqui, que é toda minha. Até ele morrer cozido ali, entendeu? Ele não pula, ele não vai pular dali. Então, às vezes, a situação estava assim, porque, né, no meu caso aí, eu estava num relacionamento abusivo mesmo, psicologicamente abusivo, né? Para ele estava muito bom ter uma pessoa cuidando da casa, né, cuidando de tudo dele. Mesmo que a gente não tinha mais uma vida de casal, a gente estava vivendo como irmãos e amigos, né? Mas também estava, se tivesse vivendo como amigos, né, o tempo todo como amigos, estava bom. Mas vinha muita crítica, muita restrição, muita limitação, né? Eu estava me sentindo sendo tratada como uma criança pequena, né? E eu sou mais velha que ele. E às vezes eu me sentia igual um cachorro também. Tipo assim, o cachorro chega em casa, o cachorro faz festa, e aí recebe recompensa de alguma forma, e depois o cachorro tá te perturbando, vai deitar, vai dormir, vai lá para fora, fica ali, entendeu? Aí ninguém merece, né? Então foi muito difícil. E o interessante é porque, por exemplo, a Ju, antes que eu esqueça, a Juju é a minha parceira do canal também. Ela também tem um canal no YouTube sobre meditação, ela dá várias dicas tem umas coisas gostosas de comida também, os preparos que ela faz. E as pessoas pensam que só porque a gente tem um canal no YouTube, as duas são, uma é coach e outra é terapeuta, que a gente não tem problema, que nós somos seres perfeitos. Não existe isso é ilusão. Nós temos problemas, todas as pessoas têm problemas, e a diferença nós temos ferramentas que talvez pessoas que não fazem algum processo de autoconhecimento, elas não têm, a gente tem. Então a Juju falou, ok, o alarme, a bandeira amarela, depois bandeira vermelha. Ela foi percebendo o que estava acontecendo. Tem pessoas que ficam igual o sapinho, acabam morrendo queimado porque não percebeu. Só que por ela trabalhar essa terapia, ela foi percebendo que tinha alguma coisa errada com ela. Assim, ela tomou alguma decisão. E quantos de vocês que estão na live, estão chegando, vão assistir depois, talvez estejam nesse relacionamento, que talvez seja abusivo. Tem live no canal sobre relacionamento abusivo, tem vídeo sobre relacionamentos tóxicos, tem a sobre a libido que a gente fez com o Fernando também, que foi muito legal, que a gente participou, e o Fê. Deem uma olhada na live, se estão chegando agora no canal, não tem nenhum conhecimento sobre isso, estão passando por algum desses problemas de separação, às vezes é com um amigo, não é nem com o marido ou mulher, né, Ju? Às vezes é um amigo, um relacionamento abusivo, amigo, amiga. Deem uma olhada nas lives também.
E a diferença é essa, porque nós também temos problema. Se vocês assistirem um vídeo de uma pessoa, eu sou iluminado, não existe isso. Essa pessoa também tem problema. Os meus mestres diziam isso. Problema com a mãe. Tava ali tudo bem. Aí ligava para a mãe, opa, porque é o quê? É a raiz da pessoa, é a base dela. O problema com a mãe acontece. Não existe pessoas perfeitas, existem pessoas perfeitas, não existe pessoa perfeita. E é legal isso, a gente trazer essa vulnerabilidade, porque é a partir daí que vocês podem conhecer a pessoa de verdade. A Juju tá expondo, ela tá sendo super vulnerável. Ela tá trazendo o problema que ela passou, mesmo ela sendo terapeuta e cuidando de outras pessoas. Porque para quem cuida de outras pessoas, primeiro a gente tem que se cuidar, né, Ju? Uhum. Eu mesmo tô passando. Coisa, Ju, pode falar aí que eu complemento. Não, eu mesmo estou passando por uma transformação aqui. Eu estou fazendo um coaching na minha casa agora. Eu estou chamando de coaching na casa. Eu fiz o meu processo de coaching, assim, extraordinário. E agora eu estou passando por mais um processo. E eu acho que isso não acaba, né, Ju? Porque são as fases da vida. Isso que é legal. Não tem que parar. O terapeuta, o coach que parou, o psicólogo, o psiquiatra que parou. Não tem como o médico que parou de estudar. A gente está sempre estudando. Eu estou sempre fazendo curso, a Ju está sempre fazendo curso, a gente troca figurinha. Porque isso, a pessoa que parou, ela tá morta. Não tem como parar de estudar. Ainda mais a gente que trabalha com pessoas. Porque como o ser humano é único e ele é integral, chega uma pessoa para mim que vai ser diferente do que chegou para Juju. E cada pessoa tem uma demanda, ela tem uma necessidade, porque ela tem uma vida diferente de qualquer outra pessoa. A gente tem essa impressão digital única, ninguém é igual. Por isso que não existe receita de bolo. O que foi bom para mim no meu relacionamento, que eu precisei trabalhar, não vai ser o que a Juju vai trabalhar. Isso que é legal. Então, ouvir relatos, né, de vida, desses problemas que passam, que é um baita de um aprendizado, ajuda no teu relacionamento, talvez na tua tomada de decisão, que não vai ser igual a minha nem a da Juju, mas talvez alguma coisa que ela aconteceu com ela, ou que eu trago nos meus vídeos, nas minhas lives, traz um lampejo e essa pessoa passa, legal, talvez eu esteja passando por esse mesmo problema dessa mesma maneira e eu consiga usar esse exemplo das meninas para eu transformar a minha vida. E por isso que a gente está trazendo isso, ela está se abrindo, trazendo essa vulnerabilidade dela para que vocês possam se beneficiar. Porque senão podia ficar só eu e ela no telefone conversando, ela me contando a história dela, e eu contando as minhas transformações para ela, e vocês não saberem de nada. Aí, nossa, a Juliana tá sempre estável, nossa. Tipo, a transformação nesse corpinho aqui, ó, é constante, é X. E a Juju também. Então a gente faz questão de trazer essa vulnerabilidade para vocês, porque é importante sim ser vulnerável. O ser humano que não é vulnerável, ele é uma pedra, e ele tá ali só fazendo de conta que ele é algo que ele não é. E cuidado com essas pessoas. Né? Exato. Ai, tá sempre sorrindo. A pessoa tá sempre sorrindo. E por Deus tá virado um giraia, né? Isso. O meu casamento também, eu não queria casamento de figuração, não. E eu sou assim, ó, eu sou papo reto. Então, eu já falava... Quando eu já conheci ele, eu já fui papo reto. Eu falei assim, ó, eu não gosto disso, daquilo. Aí ele foi... Retirou todas as minhas objeções. Eu falei, ó, gostei desse cara, tirou minhas objeções. Mas aí eu sempre fui assim, papo reto com ele. Não assustou, não correu, né? Eu tenho coragem de cara. Boa. Sim. Aí eu falei assim, então tá, ele já sabe que eu sou papo reto, né? A galera aqui, nosso círculo sabe que eu sou papo reto. Aí eu também comecei a falar assim, ó, figuração não, né, meu? Aí não dá, casamento de figuração não dá, ué. Casamento de para mostrar a foto no Face, no Insta, né? Ficar mostrando para os amigos, ó, tô casado, né? Sim. Tô com status social. E eu? Aí não é justo, né? Ju, e qual que é o... A gente fala muito de gratidão, tanto no teu canal quanto no meu, nas tuas meditações, nas minhas meditações. Qual que é o papel da gratidão nessa hora da separação? Então, eu também não queria ficar naquela... Que é muito... Como tem aquelas fases de luto, né? A separação também é uma forma de luto amoroso, né? Então, eu passei todas as fases,
né? Eu agora eu tô de boas. É porque eu acho que eu passei minhas fases todas antes, como foi eu que resolvi, eu que tive coragem de pedir a separação, né? Uhum. E encarar todos os tabus e etc e tal, porque ainda tem o mito da mulher separada, né? Então muitas mulheres não se separam porque elas preferem a estabilidade do marido, né? Ou de ter um lar, um status, alguma coisa assim que elas acham que é compensatória, né? A vergonha de ter que voltar para a casa da família, a casa dos pais também, porque é outra história, né? Você voltar, depois de anos, você voltar para casa da sua família, não é a mesma coisa de quando você saiu, né? A vergonha. É, uma das coisas que eu achei também terrível é a mulher sempre é culpada, sempre é julgada. Então, assim, seu casamento está ruim porque você não se esforçou, você não está fazendo nada, né? Você não está dando uma vida de casado satisfatória para o seu marido, a culpa é sua. Ele não te procura porque a culpa é sua. Mas eu tentei todas as coisas possíveis, né? E eu percebi que a pessoa estava distante por algum motivo, né? Eu busquei ajuda de psicólogos, né? Uma pessoa que me ajudou tem mais de 30 anos de experiência. Ela me deu vários alertas, eu custei a aceitar, né? Então eu passei essa fase aí do luto da aceitação, que foi difícil, né? Porque a pessoa, eu fui até desde vidente, até psicólogo, psicanalista. E todo mundo falava a mesma coisa, só que eu não queria enxergar, né? Porque quando eu resolvi casar, eu não entrei num casamento para depois sair de qualquer forma, né? E até quando eu fui trazer as coisas aqui para casa da minha mãe, a minha mãe até falou assim comigo: Nossa, você tem muita coisa. Mas eu, quando eu fui montar minha casa, eu queria ter uma casa confortável. Então, eu fui comprando coisas, né? Para ter aquela casa confortável. E o meu objetivo era, né, ficar do lado da pessoa até o cabelo ficar todo branco, né? Eu não pensei em, eu vou montar um acampamento aqui e na hora que pegar fogo né? Eu vou pegar minhas coisinhas, a minha trouxinha e vou sair fora. Não é assim que funciona, né? Então, assim, foi muito difícil isso daí, reconhecer. E aí eu tive a fase da raiva também, porque o pessoal da vidência falava uma coisa, né? Falava que ele tinha outra pessoa, né? E debaixo do meu nariz. Então, assim, eu tenho até minha suspeita, sabe? Até eu fico com suspeita, mas depois eu fiquei pensando assim, se for fulana, combina mais com ele do que eu. Ele tem mais a ver do que eu, né? Quando ele já foi me conhecendo, ele já viu que eu era assim, desse meu jeito, né? E a minha tendência, a gente percebe que a pessoa tem tendências também, né? Então, por exemplo, porque eu conheço pessoas que também foram nessa linha de desenvolvimento. Tem aquele pessoal que curte mais um estudo, né, ou se espiritualizar, ou se dedicar num hobby. E tem aquela pessoa que vai ficar sempre linear. Né? Eu tenho amigos de juventude que eles estão linear, a vida deles é linear, continua na mesma, né? Mas para mim não dá. Né? Mas se a pessoa está assim, ela está feliz, está achando que está bom, cada um é cada um. Né? Então, assim, eu percebi que a pessoa ia ficar mais ou menos num padrão linear. Né? E ossos e tal. Então, assim, estava destoando muito. Né? Aí, por um lado, eu até falei assim, esses dois vão dar certo. Mas eu fiquei com raiva mesmo na hora que a vidente falou assim, minha filha, tá debaixo do seu nariz. Porque tinha acontecido uma coisa, não teria como negar, eu tinha todas as evidências que ele poderia ter outra pessoa, né? E aí, aquilo eu fiquei com uma raiva, porque eu fiquei com a raiva porque é como se a verdade, né? A verdade fizesse assim, pá, na minha cara, né? E aí eu falei assim, nossa, é verdade.
Então, Vai unindo os pontos, vai unindo o quebra-cabeça. nossa, eu pirei, eu virei no giraia, aí eu falei assim, e dá aquela raiva mesmo, porque eu já vi mulher quando fica com raiva, né? É mulher vingativa, tem mulheres que são terríveis, né? Sim, várias histórias divertidas até. Então, assim, aí depois eu pensei assim, não, dá aquela raiva, né? Dá vontade de você virar um capeta, qualquer coisa assim. Mas eu falei assim, não, peraí, calma, respira. Se você antes não estava até achando legal, assim, ó, fulano e cicrano vão dar certo, né? É melhor você sair fora que eles vão dar certo e aí você vai para sua historinha e deixa os dois com a historinha deles lá para lá. Aí você fica com raiva, aí depois você respira e fala assim: ah, mas eu não vou fazer isso, eu não vou deixar isso, não vou abrir mão disso, daquilo. Aí começa, né, um capetinho assim do lado e um anjinho do outro. O ego gritando. Isso, nossa, isso aí também foi terrível. Mas assim, eu consegui tirar numa boa. Eu deixei, né, diluir aquela raiva durante um tempo. Eu até afastei um pouco da pessoa para não. Ele percebeu também, né? Sim. Ai, ai. Ele percebeu. Teve um dia que ele chegou em casa, assim, parecia que ele sabia de alguma coisa, mas eu já tinha conversado com o advogado. É. Aí você tem que ser uma mulher inteligente também, né? Conversei com o advogado antes, procurei saber. Eu conversei com todo tipo de gente, gente. Eu sou terapeuta, mas eu sou, né? Eu busco ajuda. Conversei com o Sim. psicólogo, com vidente, joguei baralho, pedi para jogar baralho para mim. Foi no centro espírita. Tu foi no Conversei mental, no espiritual, foi em todos os é, campos de atuação. isso, e principalmente com o advogado. Conversei com o advogado também. Aí o advogado falou assim: ó, calma, esfria a cabeça. E acredita que eu chorei foi com o advogado? Tendo um monte de amigo terapeuta, não chorei com ninguém. Na hora que eu fui falar as coisas com o advogado, que o advogado vai fazendo as perguntas para você também, né? Então, Uhum. assim, eu conversei com advogados, né? Tem um amigo também, advogado, ele me ajudou a perceber também as questões, né? Aquela história lá da pessoa, você é a última a saber. Então ele falou assim, ó, eu acho que você é a última a saber das histórias, fica ligado aí. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí na hora que eu fui conversar com o advogado, fazendo o feedback, né, todo aquele retrocesso da vida e tal, por que eu cheguei naquele ponto, aí eu desabei. Aí eu falei assim, oh, você me desculpa, mas eu tô chorando com você, mas você deixa eu chorar, que aí que eu vou deixar sair isso tudo. Então eu sofri, né, tudo. Uhum. Mesmo eu tendo tomado a decisão, eu sofri todas as partes, né, a solidão também, né, da gente, de eu ser, o fato de eu ser mulher, nem todo mundo da minha família aceitou bem também a minha separação, né, porque eles começaram a levantar objeções, ah, você vai se arrepender, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu só estou expondo minha vida aqui porque eu já tive que expor para tanta gente, inclusive até detalhes íntimos, porque as pessoas não acreditam que você quer se separar e que está na hora de separar, né? Então, assim, como se diz, eu já até perdi a vergonha já. Então foi assim, o mais difícil também nisso daí foi ter ficado sozinha, né? Só quem passou por isso que ficou do meu lado, quem passou por uma separação, né, entendeu o meu lado de uma maneira empírica e me apoiou, porque o resto é preconceito, ou quem está sabendo de alguma coisa quer me poupar, né? Talvez por gostar de mim, eu até me sinto grata, né? Por uma forma de amizade, mas eles, por esse tipo de cuidado que as pessoas estão tendo comigo também, que eu enxergo como um cuidado, né? E gratidão pela experiência vivida, né, Ju? Porque também não é uma coisa assim que a gente joga no lixo, né? A experiência que eu tive com uma pessoa. Só, infelizmente, não deu certo, mas serviu para o crescimento, tanto meu quanto dele, né? E eu acho que agora, nesse processo aí, depois de separação, ele vai amadurecer muito, porque
a pessoa, né? Eu também tenho uma parcela de culpa aí que eu deixei a pessoa no pedestal, né? Porque você ama a pessoa, até um certo tempo eu tinha aquela paixão mesmo de, sabe que você vê a pessoa chegando, você sente o estômago assim, pulando, né? Sei lá, aqueles negócios de paixão mesmo, você é apaixonar. Só que uma coisa que eu acho muito legal de ilustrar essa questão da paixão é a historinha do Pequeno Príncipe, que a gente às vezes acha que é uma besteira, né? Do Pequeno Príncipe e a Rosa, que ele deixou, a Rosa era preciosa para ele, então ele cuidava da Rosa. Às vezes ele não podia estar o tempo todo ali do lado da Rosa e tal, mas ele tinha que ter um cuidado com ela, né? E ele também tem um cuidado e cativa outros personagens, né, na história, né? O caso da raposa, até lidar com a cobra, né? Que a cobra queria matar ele. Então, assim, o Pequeno Príncipe eu acho fantástico. E a rosa tem que ter o cuidado. Se você não regar a rosa, ela murcha. E foi o que aconteceu com o amor, com a paixão que eu tinha, né? Porque ninguém... E é a parte aí que eu digo que é a do cachorro. Porque o cachorro, o amor do animal é tão puro que ele releva tudo que você faz com ele. Então você fala, cachorro, vai lá para fora, cachorro, não sei o que, não sei o que. Leva no veterinário, dá 1000 injeções, depois no outro dia o cachorro tá feliz lá e banando água de novo, né? Sim. Então, só que a gente não é assim, né? Então aí você vai percebendo também que da outra parte as coisas vão definhando, né? E o mais interessante que a Ju está falando é que quem está aqui no canal, acompanhando já várias lives que a gente fez, não sei se para vocês isso que estão assistindo, a Hilda, a mãe e tal, o Otávio. Oi, meu amor, não te cumprimentei, bem-vindo, boa noite. Ele está aqui, mas eu não tinha cumprimentado. Oi, Belugo, bem-vindo. A diferença perceptível do físico, né? Que começa no mental, emocional, vai para o físico. Se tu pegar se vocês assistirem as primeiras lives com a Juju e assistirem hoje, tu tá outra pessoa, assim, é como se fosse uma flor de lótus, pá, abriu. Então tu tá muito mais bonita, isso eu te falo sempre que eu falo contigo, não sei se vocês perceberam, mas tu tá radiante, tu tá linda, tu emagreceu, mas independente de emagrecer ou não, tu tá brilhando, e é muito legal isso, porque tem tudo a ver com a identidade. Essa rosa que o Pequeno Príncipe estava cuidando tem a ver com ele mesmo. Porque a partir do momento que tu te ama, ninguém vai te fazer mal e tu não vai deixar que ninguém te prejudique. E é isso que é legal, porque a Ju percebeu que ela estava fazendo mal para o corpo dela, para a mente, para o espírito, talvez até estivesse atrapalhando o próprio trabalho dela. E isso não pode acontecer, porque a gente lida com pessoas, a gente não escolheu lidar com animais. A gente escolheu lidar com pessoas. Que a gente fala que é eu e tu, né? A gente ama a gente. E é isso. E ela percebeu, como é que eu vou cuidar de outras pessoas se eu tô me autodestruindo de alguma maneira? Se eu tô me desequilibrando? E o lance do relacionamento, que ela disse, eu também tenho minha parcela de culpa. Na realidade, eu transformo a culpa em responsabilidade. Isso, Todos temos essa autorresponsabilidade no relacionamento. Eu com o Otávio, eu tenho 100% de responsabilidade no meu relacionamento com ele. A gente também briga, a gente discute, dá uns gritos, aí resolve. Normal. Dá uma chacoalhada, traz medo, dor, constrangimento. É isso que muda o relacionamento. Não é falando sempre, ai, querido, meu amor. Não, às vezes tem que chorar, dar uns gritos, tipo, socorro, quer acontecer alguma coisa, tem que transformar. A gente entra e aí a gente transforma. Ok, eu entendi, porque tem pessoas que só transformam assim, não conversando, não é conversando. É tendo quase uma catarse, assim, fala, ok, tá, eu entendi. Às vezes eu falo assim, eu tô precisando de ajuda, só que a pessoa não entende. Aí tem que chorar, tipo, tá, ok, tá, eu não tinha percebido, tá tudo bem, então. Aí transforma. E a responsabilidade desse relacionamento é totalmente minha, e a dele é 100% dele. Por isso que o relacionamento dá certo. A partir do momento que eu começo, eu só tenho 50% é dele, igual a Juju. Não, ela tem essa autorresponsabilidade, ela percebeu que tudo que ela podia fazer pelo relacionamento dela, ela fez.
Só que não adianta ela querer 100% do relacionamento dela e o marido dela, ex-marido dela agora, não querer. E tá tudo bem, porque tu tem que respeitar o processo dele. Ninguém muda Uhum. ninguém. Ele É. só vai mudar. Talvez no futuro ele fala, Ju, putz, desperdicei um mulherão. Mas agora já foi, já passou, né? Já game over, acabou a fichinha, pulou, acabou o joguinho. Aí talvez Uhum. seja tarde demais, tá tudo bem também. Porque como ela falou, ela talvez, esse processo de separação, ajude o cara, que ele vai acordar para a vida com esse medo, com essa dor e esse constrangimento. Porque a consciência ele não tinha. E tá tudo bem também. O importante é o lance de tu ter essa raiva, passar pelo sentimento é importante, ter raiva, ficar triste, passar pelo luto que ela falou que ela passou, é muito Uhum. importante. Porque a pessoa que termina um relacionamento, eu estou bem, vamos para a É. próxima. Não Vou para vai, Paris. não vai. Ela vai para Paris com os Não, problemas não. dela. Vai Ela pode. chorar muito. Exato! Aí ela vai postar a foto feliz lá na Eiffel. Não vai resolver. Não. Então, E a chorar é foto não importante. esconde. A foto não esconde. Exato! Não vai esconder a tristeza, porque ó, tu tá vendo ela agora, ela tá alegre, ela tá Uhum. radiante, mas ela chorou, ela ficou com raiva, ela ficou triste, ela passou pelo luto. E é isso que tem que acontecer. A pessoa não vai se regenerar é igual uma plantinha. Ela vai ficar triste, ela vai ficar murchinha, ela vai precisar de um tempo para se recuperar. E a gente é igual. E isso é legal, essa vulnerabilidade é importante, porque senão vai ficar algo plástico, vai ficar algo Uhum. superficial. E um ser humano inteiro não é superficial, ele precisa passar por tudo isso, por todo esse processo da transformação. E aí ela vai se fortalecendo. O legal é trabalhar a identidade, né? Que é o que eu trabalho no coach, tu Uhum. trabalha também nas terapias. Uhum. Fortalecer a identidade, né, Ju? Isso. E com gratidão, que para mim, assim, nos meus processos de separação que eu tive, os mais importantes para mim, se eu puder trazer como uma mensagem para vocês que estão chegando depois, ou que vocês que estão aqui na live, é tratar com gratidão essa pessoa que não deu certo contigo. Porque Uhum. ela tem a vida dela, ela tem o caminho dela. Chega uma hora que, ok, separou e tá tudo bem. Agradeça sempre a essa pessoa, porque alguma coisa boa ela trouxe na tua vida. E eu tenho certeza que para ti também essa pessoa trouxe, Ju. Tem as Sim. perdas e os ganhos, que é uma das ferramentas do É. coaching. O que que tu teve de perdas, mas o que que tu teve de ganhos? Com certeza, em muitos momentos essa pessoa te ajudou. Então, é Uhum. legal ter essa gratidão, né? Não falar, esse traste aí, vou colocar no É. lixo. Não, porque algo ele te apresentou de bom. E é isso que tu tem que guardar para ti. Porque aí tu vai te fortalecendo. É como se fosse um tijolinho, né, em construção. Uhum. Eu aqui caiu, quebrou o tijolinho, mas esse tijolinho tá me ajudando a crescer. O que que eu vou levar de bom nessa relação? Qual que foi o Isso. aprendizado? Que é a pergunta mais fácil no coaching. Qual que foi o grande aprendizado desse relacionamento, dessa separação? Durante o relacionamento teve um aprendizado que vai ser diferente para todo mundo. Uhum. E qual que foi esse aprendizado da relação e depois da quebra da relação também? Sempre tem um aprendizado, né, Ju? Sim, tem. E é interessante também, né, Ju, a gente ter essa ruptura aí de uma forma madura, porque eu não sei, né, eu vejo, assim, as pessoas que não vivem esse processo de luto e tal, e como se diz, aqui eu tô falando a minha parte que eu pedi a separação, né, mas o que acontece muitas vezes é a outra parte que pede a separação e você fica numa bad, né? E às vezes a pessoa quer assim, eu vou, quer de certa forma se vingar, né? Mostrando, saindo por aí e tal, no oba-oba, né? Igual eu falei antes. E às vezes até naquela carência acaba encontrando uma pessoa e resolve ficar com ela, porque eu conversei muito assim também com pessoas nesse processo, né? Conversa cabeção. Então, às vezes você entra, você tá afim de entrar num relacionamento sério e a outra pessoa às vezes não tá, ela só tá querendo ir na sua onda até onde que ela vai, né? Com a
Você é a onda e ela tá com aquela pranchinha lá de Buddy Buddy, né? Não é nem Só de surfando. surf. É, aquela de Buddy Buddy, porque você fica meio deitado na prancha. Você não é porque o surf é mais difícil, você tem que ficar equilibrando e de pé em cima da prancha. Então vai confortável lá no Buddy Buddy, né? E aí, quando não der a onda, ele vai dar a guinada lá e volta para trás e vai lá para a beira da praia. E te deixa lá. E você fica assim, assustada, né? Então acontece demais isso. Aí é a história que a pessoa entra, né, num casamento, 2, 3, 4, aí você fala, não vai parar de casar, não? Né? Vai parar de casar, ué, isso não é brincadeira, não? Então, assim, a pessoa fica procurando ela não, eu acho que ela não compensou aquele, não viveu aquele vazio, não resolveu aquele vazio e fica projetando em outras pessoas, entendeu? E às vezes é uma pessoa que não vale a pena e que também nem é culpa dela, é porque você quer ser a onda, né, e abraçar o outro, e o outro não tá para ser abraçado, ele tá com a pranchinha lá de buddy buddy, confortável, mas na hora que o bicho pegar vai sair fora. E aí você vai repetir a mesma história o tempo todo, né? Exatamente, repetição de padrão. E normalmente acontece isso. Portanto, É. vocês que estão terminando um relacionamento, prestem atenção, porque normalmente o próximo relacionamento, a pessoa às vezes é parecida fisicamente, emocionalmente, percebe. E aí tu vai acabar entrando no mesmo relacionamento. Só mudou o nome da pessoa, só mudou o CPF, mas é o mesmo padrão. Por isso que é legal esse tempo do luto, da solidão, do agradecimento, para tu perceber como que essa pessoa, aí a partir disso tu sabe tudo que tu quer para tua vida e tudo aquilo que tu sabe que tu não quer mais para tua vida, que é o mais importante, né, Isso, Ju? E aí tu eu já sei aí agora o que eu não quero. Minha lista do que eu não quero já aumentou. Eu sou até uma pessoa flexível, né? Mas o que eu não quero já está bem definido. Eu não e quero. nessa hora é bom focar nisso, porque aí tu sabe que tu não quer, quando tu conhece a pessoa, aí tu fala, opa, isso tá na minha lista do que eu não quero. Eu já vou me distanciar. E aí tem que cuidar com o lance também de achar da escassez, né? Ai, mas é tão legal, mas ele tem bastante coisa que eu quero, mas ele tem uma coisa ali que eu não quero definitivamente. Daí tu vai achar, ai, mas ele é tão legal, será que eu vou encontrar outra pessoa legal? Tem muita gente no mundo. Tem muita Tem. gente no mundo. E aí tem essa pessoa que vai ser exatamente aquela pessoa que tu traçou, que tu desenhou, que tu fez o teu mural da vida extraordinária, e tu desenhou e colocou aquela pessoa, pegou aquela foto daquele cara, daquela menina que fala, esse é exatamente a pessoa que eu quero. E aí tu foca naquela pessoa que tu quer, com aquelas características. Gentil, cavalheiro, tudo que tu quer pra tua vida, foca nisso. E fica nessa energia dessa pessoa que tu quer, né, Ju? Claro, vai ficar pensando assim, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. O universo não entende o não, então ele vai te trazer exatamente aquele lixão para ti. Mas tu tem que ter conscientemente, eu sei que isso eu não quero, então eu já vou focar, virar o meu barco, Você quer, o leme do meu barco para aquilo que eu quero, né, Ju? Tipo, exatamente. é o lance do curva de rio. Eu só conheço curva de rio, vai continuar conhecendo, porque só tá focando nisso. Não, não, não. Eu já sei que a curva de rio eu não quero, eu já deixei para trás. Aí eu viro o meu leme para onde eu quero ir, para proa, né? Proa do barco, para onde eu quero ir. Eu tenho que traçar, escrever exatamente qual é o tipo de pessoa que eu quero conhecer, todas as características físicas, mentais, emocionais, e essa A pessoa vai química aparecer. também, é química. Tudo, pode desenhar, escrever tudo que tu quer. Tanto que no processo de coaching, assim, como que essa pessoa, loura, morena, olho azul, rosa, amarelo, preto, branco, quais as características todas, físicas, emocionais, como que essa pessoa, ela existe. É só tu traçar. Mas o mais importante é tu traçar primeiro qual que é a pessoa que tu quer ser. Quem é essa pessoa que tá falando Quem é aqui? você Quem é a primeiro? Juju? Quem é a Juju? Olha quem chegou. Oi, Fê. Deixa eu cumprimentar o Fê. Oi, Fernando. Oi, Fê. Bem-vindo. A gente criou essa live meio de última hora. Isso foi tudo uma explosão de ideias da Júlia, que eu tava sem ideias na hora. Bem-vindo. Ele ia enriquecer Show. bastante aqui com o know-how dele aí. Sim, mas a gente faz uma outra com o Fê, que foi muito legal aquela nossa live. Oi. Bem-vindo, Fê.
A Ilda tá falando, ou está dando oportunidade de conhecer outra pessoa que seja compatível contigo, exatamente. Olha, ô Ju, você acredita que eu falei assim? É porque eu já li um bocado de coisa, eu não sei, como eu sou turismóloga, eu sei de algumas coisas das culturas mundiais, né? Que às vezes Uhum. poderiam deixar aqui nós brasileiros chocados. E eu acho que nós brasileiros, o pessoal acha que brasileiro é liberal, que é assim, mas eu acho que nós somos bem quadrados ainda, tá? Nós só temos aquele negócio, só a fama, mas nós somos bem assim, a gente está um passinho atrás ainda. Então, os incas, a cultura inca, quando eu fui lá em Machu Picchu, eu gosto de comprar livro e CD, né? Hoje em dia a gente não tem mais fica escutando CD, não sei como é que eu vou fazer quando eu for para um lugar. Mas enfim, o livro contando da história dos incas, quando um casal se apaixonava, né? E falava assim, ó, eu acho que eu quero casar com essa pessoa. Aí tá, aí eles se organizavam, faziam uma festinha, né? E falei assim, então tá bom. E era normal acontecer isso. Eles viviam durante 2 anos. Isso daí tá escrito lá no livro, depois eu pego para vocês verem. Aí não deu certo, cada um pega as suas coisinhas e vai viver sua vida, né? Aí, se você quer viver uma vida sacerdotal, se você quer ser um guerreiro, não sei o quê, você quer conhecer outra pessoa. E se der certo, aí sim os dois iam receber os dotes. Aí os dotes eram liberados, entendeu? Hum. Lá, aí olha só, pode fazer um test drive antes, hein? E lá no lá para o lado lá dos Himalaias, né? Lá para a Ásia, lá que tem, ao contrário daqui, tem muito homem, né? Tem mais homem do que mulher na população. Então, na Índia tem lugares que as mulheres são casadas com mais de um homem, né? E tem lugares ali no Oriente que tem umas coisas bem peculiares. A família sabe que a filha pode experimentar o noivo antes, né, de casar, não tem aquelas coisas casadas, ai, minha filha só depois do casamento, não sei o quê. E tem lá, eu não sei se é na Indonésia, na Tailândia, um daqueles países ali do Pacífico, que a menina, antes de casar, eles fazem uma cabaninha assim, afastada da casa, entendeu? E aí ela pode experimentar os garotos lá. Ninguém acha, Olha, ela não fica mal falada, não, hein? Isso daí é normal. Só que, assim, também ninguém precisa da família dela, precisa saber o que está acontecendo com a vida dela. Então, tem coisas na cultura, né, mundial aí, se a gente for pesquisar, vai achar muito mais coisa ainda. Que são questões da pessoa experimentar, né? E eu brinco assim, às vezes acontece umas coisas comigo, a pessoa vem falar comigo, sabe? A pessoa que nunca me viu vem desabafar umas coisas comigo. Então, assim, eu sabia que eu entrando no casamento, eu já tinha conversado com ele. Eu falei assim, ó, se você achar uma pessoa mais interessante do que eu, você, por favor, me avisa, porque aí eu vou sair fora, e aí você vive sua história feliz, e aí você me libera, né? Então, assim, na hora que eu fiquei com raiva foi que eu lembrei disso. Eu falei assim, poxa, mas eu não falei com ele, ainda não sou uma mulher chata. Eu falei, né? Eu falei com ele, ó, você me libera, pronto, né? E aí é eu o contrato. limpo o beco, né? Como se diz. Então, Isso é o contrato de aí, casamento. e também eu ficava brincando, né, com as minhas amigas, porque vem aqui esse papo de amiga, né? Ah, se você achar o seu marido com outro, não sei o quê, o que você vai fazer? Eu falei assim, ó, se a pessoa gostou de uma coisa que eu não posso oferecer para ela, eu não posso fazer nada, né? Eu simplesmente É, vou ter que aceitar e deixar ele lá. Mas também volta na regra número 1, me libera aí, vai viver sua história, me exato. libera para eu viver a minha. Porque, né, se eu ficar perdendo tempo com uma pessoa que não está dando certo, como é que aumenta as minhas chances de eu estar disponível para uma pessoa que vai dar certo comigo? Então, assim, o que eu fiquei com raiva não foi nem por causa disso, porque que eu já fui trocada por outros tipos de mulheres, não é a primeira vez, não, né? Como diz o cearense, quem nunca foi corno, um dia vai ser.
Então, assim, uma vez eu fui trocada por uma pessoa assim, nada a ver, mas ela era mais engraçada do que eu, né? O que chamou a atenção do cara é que a menina era mais engraçada que eu. E aí ele quis ficar com ela. Ela nem era bonita, ela tinha mais peso do que eu, né? Um corpo maior que eu, nem chamava atenção, mas ela era engraçada, ué. E aquilo despertou a química na pessoa. Então, assim, o negócio é a química. Você achou uma pessoa que tem, a química bateu, né? E você ficou doida, que, né? Estouro da boiada, e não tem jeito, né? Mas libera o outro, né? E você também não fica triste se alguém também, né? Eu já levei muitos nãos, muito pé na bunda. E o que eu fiz também? Era isso que eu queria falar também, né, Ju? Do outro lado, quando a gente leva o pé na bunda e você gostava da pessoa, né? E você queria continuar. Aí eu também fui fazer a mesma coisa, fui seguir a minha vida. O maior pé na bunda que eu já levei, assim, de alguém que eu gostava mesmo, né? Aí no outro dia eu falei assim, o que eu deixei de fazer para mim que eu fui fazer para o outro, né? Então eu fui focar um pouco mais em mim, cuidar de mim, porque se você não cuida de você, você não se ama, como é que você vai chamar a atenção do outro? E foi o que aconteceu. Aí a pessoa viu que eu estava me cuidando, né? Chamou a atenção de volta e quis voltar. Aí eu voltei, também não sou orgulhosa, eu voltei porque eu gostava, né? Então tem que ser assim, né? E aqui eu fui fazendo meu caminho de novo, tentando fazer isso de novo, cuidar de mim, gostando, só que a química, né? O fogo já tinha apagado, a química já. Um elemento foi para o lado, virou gás nobre, um elemento foi para o lado e outro foi para o outro. Então, né, não Oi, se Ju, misturava mais. mas é muito interessante o que tu falou. Agora eu lembrei de uma cliente de coaching. A gente começou o Uhum. processo, ela tava casada. Daqui a pouco Uhum. ela, na segunda, terceira sessão, ela, tipo, deu ruim. Aí eu, ok. Aí eu falei assim, ó, chega pro cara e pergunta assim, de 0 a 10 o quanto que tu me ama. É uma pergunta de coaching. Aí o Uhum. cara falou 0. Aí eu falei, ok. Então a gente vai ter que partir para outra estratégia. Porque se essa pessoa não te ama, se ela é 0, não vai perder tempo tentando reatar um casamento que é 0, né? Se Uhum. tu é 10 e o cara é 0, tá tudo bem. Então não vamos mais investir nele, vamos focar em ti. Menina, na penúltima sessão o cara tinha voltado já. Por quê? É. Porque ela estava fortalecida, ela Uhum. era dona de si, a energia dela mudou. Antes ela era uma não é submissa, mas ela só era o arroz de festa acompanhando, sabe? Uhum. Aí eu falei, tá Tava à bom. sombra, né? Aí eu falei assim, então a gente vai focar em ti agora. Tu é a prioridade, não é mais teu casamento, a gente vai focar em ti. Ela tava tão poderosa que o cara falou assim, tá, vamos voltar. E detalhe, ele falou assim no início, nossa, mas que insistência em ficar comigo. Nenhuma das minhas ex-mulheres insistiu tanto em ficar comigo. Olha que gostoso que ele era. Ah, E aí, tu vê, a pessoa teve que escutar até isso. E no final, o gostosão falou, tá bom, eu vou ter que voltar, porque eu vou deixar o mulherão escapar, melhor não. é, É isso legal aí é isso, da verdade. identidade fortalecida. É Isso. muito legal, é muito legal. Uma vez eu estava num grupo aí de terapeutas assim holísticos, né? E tinha muitos homens. Então, às vezes a gente conversava sobre tudo, né? Praticamente tudo. Principalmente essas coisas de homem e mulher. E aí eles estavam falando, aí alguma pessoa jogou uma situação lá, eles estavam falando, né? Os homens falando que uma mulher empoderada às vezes fica mais interessante do que aquela mulher assim que é só bonita, porque às vezes aquela mulher que só você bate o olho e fala assim, oh, mulher bonita, e depois ela começa a conversar com ela, aí vai aquela coisa assim, até o homem bonito também, né, gente? Tem tanto homem bonito aí que você. Aí depois você vai conversar com o cara e fala, eu vou voltar para minha casa e assistir televisão, que é melhor. Então, uma pessoa assim, empoderada, né, com autoestima, com amor próprio, é muito mais interessante, porque até a energia, você quer ficar perto daquela pessoa, você fala, nossa, essa pessoa tem uma coisa que eu quero ficar perto Uhum. dessa pessoa, né?
Então, assim, se você não se cuidar, não se amar primeiro, né, não adianta fazer plástica, colocar a roupa da moda, usar, né, as coisas da moda e tudo, e nos melhores lugares, mas se você chega uma hora que a pessoa vai chegar ali perto de você, cadê a sua energia, que é de você, entendeu? Do seu coração. E não Que tem é nada ali. única, que é É, única, que é a impressão digital, só isso. ela, essa pessoa tem essa energia. Ninguém quer ninguém que faz a figuração, a não ser que seja uma pessoa que gosta de fazer figuração também, né? Mas Sim. energia, para você ficar perto de uma pessoa, até para o dia a dia, né? Que é aquilo que é aquela coisa boa, assim, de estar perto de outras pessoas, você, você pode estar até com a coisa mais simples, né? Até a roupa mais simples, a pessoa chama atenção. É energia. O alto astral ajuda pra caramba. É. O Fernando tá falando com saudade de nós. A gente também tá com saudade de ti, Fê. Tô respondendo pela Ju Isso. já. Beijo. Tem que marcar mais uma live. Isso, é. Ju, a gente tá com 1h16 de live. Uhum. Bom, eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui, né, do coaching e tal, mas deixa uma mensagem para as pessoas que tu acha que talvez o pessoal que tá chegando depois, tá meio perdido, às vezes tá separando, tá pensando em separar. Uhum. O que que tu deixa de mensagem para essas pessoas que vão chegar na nossa live, vão assistir? Ó, eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar autoconhecimento, né? Por que eu estou numa relação? O que eu quero dar numa relação? O que eu estou disposto a investir numa relação? E o que eu quero receber também? Porque é via de mão dupla, né? Não considerar o outro como uma coisa descartável, porque briga sempre vai ter, atrito sempre vai ter. Só que aí você tem que ver até que nível de profundidade está indo isso, né? Você vai ali, né? Ai, desculpa. É que o ar aqui está muito seco, gente. É. Aí a minha garganta. Até que nível de profundidade? Porque os atritos também, as pequenas brigas, fazem crescer, né? Senão não tinha aquela música lá entre tapas e beijos, né? Mas assim, né, gente? Não é o pé da letra, não, pelo amor de Deus. Se não entra a Maria da Penha, irmão. É só um atritozinho, assim, né? E depois que briga até é bom, né? Que é gostoso, ficou de mal, assim, aí depois quando faz as páginas não vai muito bom. Mas quando você começa a ver que esse tipo de atrito tá te anulando, né? Tá te deixando mal, tá te deixando numa situação de constrangimento, né? Até assim, é até interessante buscar uma ajuda extra de um psicólogo, coach, psicanalista, qualquer coisa assim, um tipo de terapia, para você ver se você não está afundando mesmo no seu barco, né? E você está achando lá que tá no Titanic, mas o Titanic está afundando, né? Porque eu estava entrando na depressão. Eu cheguei também, além do. São várias coisas, sabe, Ju? O corpo deu sinais, né? Não só meu cabelo, né? Eu estava ficando com um problema no útero, né? Porque eu faço sempre consultas e tal. E, e tem um lado, como eu gosto de trabalhar com essa questão do sagrado feminino, né? Eu estou me interessando por gineterapia também, que é a forma natural de nós mulheres cuidarmos das nossas questões ginecológicas, não só o corpo, né? É questão de energia também. Então, o útero, ele recebe muito mais do que fluidos orgânicos, recebe energia. Então, mesmo que até quando não tem relação, né? Porque eu já vi também muitas mulheres que não mulheres solteiras que não têm relação mesmo. Você sabe que a pessoa não tem uma vida assim
sexual. Mas o útero, nós, mulheres, nós sempre estamos recebendo alguma coisa, né? Do nosso ambiente à nossa volta ou de nós mesmos, de emoções, né? Então, a gente tem que... É bom você ter o autoconhecimento, essa consciência corporal, desenvolver uma consciência corporal. Se você não tiver como perceber isso, buscar ajuda para perceber, porque eu fui recebendo todos os sinais, né? E fui tentando tratar. E foi difícil para mim, eu digo, né, como eu repito aqui, que foi difícil de enxergar isso, porque e cada um tem seu tempo, seu processo, não adianta. Tinha gente que queria esfregar as coisas na minha cara, eu falei assim, olha, isso está na sua cara, você não está enxergando. Eu falei assim, não, gente, me dá um tempo aí, porque eu preciso processar a informação, né? Então, cada um tem um tempo. Se respeitar, né? Também o seu tempo, seus limites, porque apesar que é um casal, mas os dois têm individualidade, têm limites, né? E tem aquela parte que é a comunhão também. Então, isso é importante, né? Ju, enquanto tu vai beber... Não, lembrei de uma coisa agora. Eu me interessei por esse assunto. Meninas, o que vocês estão achando? E como é o nome? Gineterapia? Gineterapia. Eu tava até com um livro aqui, cadê? Vamos fazer uma live sobre isso? Sobre o sagrado feminino, o que tu acha? Eu já estudei bastante sagrado feminino também. Aqui, ó. O que vocês acham, meninas? Ai, que livro lindo! Oh. Ai, roxo, adoro roxo. Que e também lindo! o Mulheres que Correm com os Lobos também me deu uma... Eu já tinha lido, né, há muito tempo. Então, assim, me trouxe muitas reflexões, inclusive para algumas amigas até lembrei que tem uma história aqui que é do urso da meia-lua, que a mulher tinha o marido dela foi para a guerra, e ele voltou, assim, muito nervoso. Eu acho até interessante aí que realmente isso acontece. O pessoal que vai trabalhar na guerra, né, nessas guerras que tem aí e tal, a pessoa fica num estado de adrenalina, assim, que ela não volta a mesma pessoa, né? Então, às vezes a pessoa fica viciada, né, naquele estado, assim, mesmo seja tenso, mas fica viciada. E é muito difícil depois tratar isso. Então, muita gente, às vezes, fica viciada em alguma coisa, né? É muito complexo isso daí. Então, o cara voltou nervoso, né? E a mulher dele falava assim, poxa, meu marido não é assim, mas ele voltou assim por causa Aí ela foi na curandeira lá. Falou assim, eu quero que o meu marido acalme, né? Porque ele tá muito bravo. Aí ela falou assim, não, você vai na montanha lá e você vai pegar o pelo do peito do urso que tem uma meia-lua no peito, assim. E o urso é um dos animais mais ferozes, né? Sim! Não tem como fugir do urso. Não, quando ele começa a correr, já era. Tem muito... Eu gosto de ver esse documentário aí, tem muito acidente com o urso nesses parques lá dos Estados Unidos, lá, que o pessoal fica achando que o urso, né, é Zé Colmeia. O urso é bravo pra caramba, não, ele corre atrás dos outros, ataca. Se tiver com muito filhote, rápido. né? Aí ela foi o maior desafio ela ter... Assim, eu vou contar muito brevemente isso aí. Foi o maior desafio. Escalou penhasco, sabe? Fez um monte de coisa. Depois achou o urso. O urso era bravo pra caramba. Ela ficou estudando maneiras de pegar o pelo do urso. Fez comida pro urso, sabe? Eu tava tipo essa mulher do pelo do urso, sabe? Então, assim... É legal ter essas histórias, várias histórias maravilhosas aqui e tem a análise, né, de cada história, não é simplesmente a história. Tem várias análises dentro de um texto só. Então eu lembrei muito disso daí, né, e deixa eu ver se eu acho que eu marquei aqui o texto que começa a historinha. Tu sabe que eu tenho esse livro, mas eu não li todo ainda. Não, é bom. Vou voltar a ler. Eu parei acho que na metade. Vou ler aqui, já que eu gosto de ler para vocês. Capítulo 12. A demarcação do território, os limites da raiva e do perdão.
O Urso da Meia-Lua. É que eu vou só ler primeiro parágrafo. Sob a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando nossa vida reflete a dela, agimos com coesão. Persistimos ou aprendemos a persistir se ainda não sabemos. Então, assim, tudo é aprendizado, né? Tomamos as medidas necessárias para manifestar nossas ideias no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando o perdemos. Ouvimos nossos ritmos pessoais, ficamos mais próximas de amigos e parceiros que estejam em harmonia com os ritmos selvágicos e integrais. Ela fala muito da questão da mulher selvagem, porque ela compara muito o ser humano com o lobo e a mulher com a loba, porque são animais sociais também, né? E é muito interessante a organização social dos lobos. Então, aí, voltando aqui, optamos por relacionamentos que propiciam nossa vida instintiva e criativa, né? Aí que eu estava falando, que aí a gente volta aí lá no poder da libido, né? Porque Sim, quando já o vai casal na. tá sintonizado, o instinto, criatividade, não é só química, não, gente, é muito mais além do que isso, né? Então, assim, mesmo tendo atritos, às vezes até um atrito é um confronto, né? E geralmente vai para um nível acima ali, né? E tem que Uhum. ser para cima, não para baixo, nem um passo atrás, é um passo para frente. Então, sempre vai melhorar, um atrito sempre é benéfico, né? Que vai avançar um passo. E estendemos nossa mão para beneficiar os outros. E estamos dispostas a ensinar parceiros receptivos tudo sobre os ritmos selváticos se necessário. Então, eu acho que um aprende com o outro, sabe? Não o contrário, você sentindo que está perdendo alguma coisa ali de você, principalmente de você, porque aí que né, não está legal, né? E É. infelizmente não dá. Se fosse assim, a gente morava até num buraco negro, né? No buraco negro diz que ele absorve energia, mas um relacionamento que está afundando, não sei que explicação tem. É o Titanic mesmo. Você está achando que tá bonito lá, tá no luxo, né? Tá afundando, você não sabe. Tá tocando um violino e tá entrando na água. É, Lá, 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 tocando. Ai, show. Bom, eu acho super válido essa. Que tem a ver até com essa live da separação também. Que tem a ver com a libido que a gente já falou. Que tem a ver com o aham, vídeo, com a live da traição que a gente já fez, né? O Fê também. E essa do Sagrado Feminino é interessante. E serve para os homens também, né, Ju? Porque serve. todos temos o yin e o yang, então todos temos o lado Uhum, feminino e masculino. E os meninos vão também poder se beneficiar da live. Até o tio ó, Paulo que tá ali, o é. pai. É legal isso, o Otávio, o Fernando e todos os meninos que aparecerem na live depois é interessante. A coisa Porque. mais bonita que eu já vi foi eu estava numa feira aqui em Belo Horizonte, de artesanato do Brasil todo, aí tinha um cara, um indígena, um homem indígena, falando de sagrado feminino. Ele falou assim Ó, que a sociedade está tão louca assim, porque as pessoas esqueceram que era o sagrado feminino, né? Nossa, eu apaixonei com esse cara. é, Aí eu falei assim, legal. gente, um cara falando isso. Mas tem também o sagrado masculino, que é o resgate, né, do ser sagrado, de sair dessa, como se diz, sair da manada, né, gente? Uhum. Eu falo assim, eu sou meio subversiva. Tem que sair da manada. Então é aquela coisa assim, é, é Seguir a de boiada, né? isso, que o homem tem que Hum. ser. O homem já tem muitas cobranças, né? A gente tem uma cultura que é patriarcal e que já predetermina como é que deve ser o comportamento do homem e tal. E aí que vem também os problemas de próstata, porque o homem Sim. esqueceu, não é só de mulher, a gente não está falando só de mulher e de útero aqui também.
Tá tudo ligado, a energia, né, as gônadas, não é só uma questão sexual, sexual do sexo em si, né? Às vezes a pessoa nem tem relação, isso a ver aí que tem gente que tem problema de próstata, né? Mulher com câncer de útero não tem relação. Isso é energia, gente, é o mental, as emoções, né? O que a gente se preocupa, o que a gente sente, como é que a gente trata isso, né? Se a gente deixa virar um lixo, ou se você pega o lixo, recicla e transforma numa coisa bonita, né? Então, tem tudo a ver essas coisas, não é? E tem também muitas mulheres com o masculino desequilibrado. Não é questão de escolha de gênero, não. Isso daí é aceitação, depois a gente faz uma live aí, que senão a gente vai ficar aprofundando aqui, vai mudar o tema. Mas está tudo ligado, sim, né? A gente tem que se conhecer mesmo, se respeitar e se amar para também depois os outros, né, Ju? É o negócio da máscara. Primeiro você coloca a sua máscara de oxigênio para você colocar nos outros. Não tem jeito. Exato. Primeiro tu te ajuda para poder ajudar as outras pessoas. Isso, né? Show. E aí eu deixo duas perguntas para vocês que estão aqui, para mim e para Juju também. Depois que acabar a live, qual foi o aprendizado dessa live para vocês? O cara tá vendo, essa coisa de feminina não dá a ver comigo. Qual que é o aprendizado? Coloca ali no mosaico, né? Essa parte aqui eu vou deixar para depois, talvez eu não precise. Mas o que tu pode aproveitar? O que tu aproveitou dessa live? Sinceramente, na tua vida. O que tu aprendeu? Quais foram as fichas que caíram? Que para mim sempre cai muita ficha nas lives, eu aprendo muito com os convidados e com a audiência. E qual que é a decisão que tu toma? Seja tu homem, mulher, casado, separado, divorciado, o solteiro na balada. Tá pensando em casar, tá com medo. Exato. O que tu tirou de aprendizado e qual que é a decisão que tu toma? E é o único conselho que eu dou, de coach não dá conselho, mas aprende a te amar. Aprende a gostar de ti primeiro, a cuidar da tua plantinha, da tua rosa, igual o Pequeno Príncipe, para que depois tu possa ajudar outras pessoas. Essa é a mensagem que eu deixo da live de hoje. E só tenho que te agradecer, Ju. Muito obrigada pela contribuição de sempre, pela tua alegria, tua energia. E obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Muito obrigada para quem ficou até agora, quem não pôde ficar, muito obrigada. Parabéns para nós, 500 inscritos. Agora a gente vai rumo aos 1.000 inscritos. Daqui a pouco a gente está com 100 milhões de inscritos. Vamos espalhar a palavra do canal, das informações. Esse é um canal de coach, mas não é assim. Então, eu trago a parte espiritual. Eu estou trabalhando com terapia também de novo. E eu quero expandir isso, porque às vezes o que para mim foi o perfeito, mas talvez essas pessoas não estão preparadas para isso, elas precisam de outras ferramentas. E eu tenho novidades no canal chegando, estou num processo de transformação bem forte, mas assim, muito forte. E é de dentro para fora, mas que eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês. Oi, Sueli, bem-vinda! Depois tu assiste a live, fica com Deus, um grande beijo. A moça que faz os pães gostosos. Muito obrigada por todos vocês terem participado. E a gente já deixa engatilhado do Sagrado Feminino. Depois a gente traz o Sagrado Masculino também. Vamos trazer para ajudar muitas, muitas pessoas. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês, Juju. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê na próxima live. Obrigada pelas oportunidades também. Obrigada, Ju. Fica com Deus. Tchau, com Deus. Parabéns pela decisão aí de transformar a tua vida. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Outras pessoas também. Com certeza. Beijão. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.